Jesus subiu ao céu para colocar junto de Deus a nossa humanidade, mas deixou-nos uma tarefa. Somos agora nós as testemunhas do acontecimento de Jesus, o acontecimento que transforma a vida, um acontecimento de alegria, de felicidade, um acontecimento de transformação gloriosa. Cantamos, povos, batei palmas, aclamai a Deus. É a alegria de sabermos que somos salvos e que Jesus continua conosco.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia neste dia em que celebramos a ascensão do Senhor ao céu, a sua vitória pascal. Permitam-me que dê uma saudação muito especial à família dioniana que hoje está em peregrinação a este santuário e que vos saúde a todos que quisestes estar aqui presentes neste recinto de santuário, bem como a todos aqueles que, à distância, nos acompanham através da transmissão desta celebração. Preparemos o nosso coração para este encontro com o Senhor e tomemos consciência da nossa condição de batizados, da nossa condição de cristãos, discípulos deste Senhor que subiu ao céu. A expressão que vamos fazer é para nós lembrança, memória desta nossa condição. Neste tempo solene da Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que o rito da expressão que vamos fazer reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, glória a vós, glória a vós, Senhor. Glória a vós, glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, glória a Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas, glória, 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 glória a vós,
Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acordai a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu
depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia, em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E, estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Povos todos batei aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai. Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. É Rei do universo, cantai os hinos mais belos. Deus reina sobre os povos, Deus está sentado no seu trono sagrado.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para o conheceres plenamente. Ilumine os olhos do vosso coração, para que compreenderes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos, e a incomensurável grandeza do seu poder, para nós, os crentes. Assim mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Escutamos agora o Evangelho que vai ser proclamado em português, italiano e inglês. Levantamo-nos e de pé aclamamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. In quel tempo
Gesù condusse i discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Jesus led them out as far as Bethany, raised his hands, and blessed them. As he blessed them, he parted from them and was taken up to heaven. They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy. And they were continually in the temple praising God. Palavra da salvação. Glória a vós, Caros peregrinos aqui presentes no recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a Ascensão do Senhor é uma dimensão da vitória pascal de Jesus Cristo. Isto é, nós continuamos a celebrar a Páscoa. Celebrar a Ascensão vem nos dizer isto, que a Páscoa continua, que continuamos a celebrar esta vitória pascal de Jesus Cristo. E falar da ascensão de Jesus ao céu significa, antes de mais, falar da sua ausência física. Reparem, não é falar da sua ausência, é falar da sua ausência física. Isto é, não podemos ver hoje Jesus ressuscitado como nos vemos uns aos outros. Não o podemos encontrar como nos encontramos uns com os outros. E, porém, isso não significa que Ele esteja menos presente. É interessante notarmos que a Igreja nunca procurou disfarçar ou dissimular esta ausência física de Jesus. E, por isso, Jesus não tem sucessor. Não tem sucessor porque a sua ausência é apenas aparente. Ele continua presente. Ele permanece presente no meio de nós. Essa foi a sua promessa. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E por isso celebrar a Ascensão não significa celebrar a ausência de Jesus. Significa celebrar um outro modo de presença. De facto, a solenidade da Ascensão de Jesus ao céu sublinha que a presença de Jesus assume doravante uma nova forma. E uma nova forma que se percebe precisamente nessa ausência física. É paradoxal, mas é aí, nessa ausência física, que nós percebemos a presença real de Jesus. Porque a Ascensão não significa... A Ascensão significa um outro modo de estar presente no meio de nós. E por isso podemos compreender que, como escutámos na primeira leitura, os discípulos se tenham enchido de alegria com a Ascensão. Podíamos pensar, Jesus partiu, subiu ao céu e os discípulos ficaram tristes. Mas não é isso que diz a palavra de Deus.
Não foi isso que escutámos na primeira leitura. A primeira leitura sublinha ao contrário, que os discípulos encheram-se de alegria. Porquê? Porque o Senhor estava ausente? Não. Encheram-se de alegria porque tinham plena consciência de que aquele Senhor Jesus que tinham visto subir ao céu continuava com eles. Continuava presente. Continuava na sua vida. Esta é a alegria que também nós, cristãos, hoje experimentamos. A alegria de sabermos que o Senhor está efetivamente presente na nossa vida. Mas esta alegria não nos vem apenas desta certeza de que Jesus não nos deixou sós, não nos abandonou. A nossa alegria como discípulos vem da certeza de que Jesus continua hoje a derramar sobre nós as suas bênçãos. De facto, no Evangelho agora proclamado, o evangelista refere que Jesus, enquanto abençoava os seus discípulos, subiu ao céu e levou-se ao céu. Isto é, Jesus parte abençoando e permanece em bênção. A última imagem que os apóstolos conservam de Jesus é Jesus abençoando, estendendo as suas mãos sobre eles. E é essa atitude que permanece hoje. As mãos do Senhor continuam estendidas sobre o mundo em bênção. Continuam estendidas sobre nós. A ascensão revela-nos Jesus como a bênção de Deus por excelência. Essa bênção que Deus derrama abundantemente sobre todos nós. Desde a sua ascensão ao céu, Jesus continua com as suas mãos estendidas sobre nós em sinal de bênção. E esta é uma permanente razão para a nossa alegria. Sabemos que temos a proteção do Senhor que nos abençoa. Se Jesus não nos abandonou, se a ascensão não significa ausência, mas outra forma de presença, então o grande desafio que esta celebração da Ascensão nos lança é o de procurarmos este encontro com Jesus. Aliás, sem esta experiência do encontro com Jesus, não há cristãos, pois ser cristão significa este encontro pessoal com Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presente na nossa vida hoje. Cristão é aquele que faz a experiência da presença de Jesus na sua vida e que se dispõe a segui-lo. E hoje, todos nós podemos experimentar esta presença na sua palavra, essa palavra que escutamos, que foi proclamada na reunião desta Assembleia. Foi o próprio Jesus que disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou aí no meio deles. Na oração, na comunidade que se vai interajudando, naqueles com quem vivemos, mas sobretudo na Eucaristia. A Eucaristia é esse modo por excelência da presença viva de Cristo ressuscitado, que está no céu, sem deixar de estar conosco. E quando na nossa vida nós fazemos esta experiência, quando na nossa vida experimentamos este encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, tornamos-nos necessariamente suas testemunhas. O encontro com Jesus, se é verdadeiro, conduz sempre ao testemunho. Torna-nos seus anunciadores. Por isso escutávamos Jesus dizendo-nos, quer na primeira leitura, quer no Evangelho, que nós somos suas testemunhas. Na medida em que experimentarmos a sua presença nas nossas vidas, nós somos suas testemunhas. Ou melhor, somos desafiados a ser suas testemunhas.
Era isso que recordavam aqueles dois homens vestidos de branco a que fazia referência a primeira leitura. Estas duas figuras angélicas que se dirigem aos apóstolos e lhes perguntam: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Porque ficais parados a olhar para o céu? Se acreditamos que Jesus está presente na nossa vida, a nossa atitude não pode ser daqueles que ficam parados, mas a dos que partem a falar de Jesus, a dos que partem a testemunhá-lo nas suas vidas. O grande desafio da celebração da Ascensão, se por um lado é o encontro com Cristo, é também este desafio a que sigamos o caminho de Jesus, dando testemunho com a nossa vida da sua presença. Testemunhando na nossa vida que Jesus continua presente no nosso mundo, permitindo que seja Ele a determinar as nossas opções, as nossas relações, os nossos comportamentos. Anunciar que Jesus Cristo está vivo e que todos podemos fazer a experiência da sua presença na nossa vida é hoje a missão que é confiada a cada um de nós. É a missão que nos define como cristãos. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós vamos encontrar precisamente estas atitudes. Nos Santos Pastorinhos de Fátima nós encontramos o testemunho deste encontro com o Senhor vivo nas suas breves vidas. Encontramos o desejo de estar com Ele, o desejo ardente de experimentar a sua presença, de modo muito especial na Eucaristia, o Jesus escondido, como eles diziam. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós encontramos o testemunho corajoso desse encontro de Jesus Cristo e da centralidade que Ele assume nas suas breves vidas. Conduzidos pela mão de Maria, na sua simplicidade de crianças, os Santos Pastorinhos de Fátima souberam deixar-nos o exemplo do que significa sermos cristãos. Cristãos que acreditam que o Senhor está presente, se faz presente na nossa vida, se faz presente em bênção, em cada dia, na vida de cada um de nós. Caros peregrinos, é este testemunho dos pastorinhos que também nós somos convidados a viver, que nós somos convidados a imitar. Neste dia da ascensão do Senhor ao céu, celebremos com alegria a ascensão do Senhor. Procuremos um encontro vivo com Ele e demos testemunho dele com as nossas opções, comportamentos e atitudes. Irmãs e irmãos, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia em que o Senhor Jesus subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro e cantemos com alegria. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos pastores da Igreja, enviados por Jesus, a anunciar o Evangelho em toda a parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos alunos de educação moral e religiosa católica, suas famílias e professores, para que, guiados pelo Espírito, edifiquem na liberdade e no amor uma cidade de portas abertas, aprendendo e ensinando o caminho da esperança, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para seus filhos. Oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pela Igreja que caminha com os homens, para que os ensine a amarem-se uns aos outros, na alegria de Jesus ressuscitado, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, escutai as nossas súplicas e fazei-nos desejar as moradas eternas
onde viveis e intercedeis por nós, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho
e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus Cristo, homem e Deus verdadeiro, faz-se alimento para a nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. Sempre que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, reunimos-nos para celebrar esta vida recebida, a vida do homem novo, que nos transforma, que nos renova, que nos faz verdadeiramente Igreja, corpo de Cristo, sinal de salvação, manifestação da presença de Deus no meio do mundo. Aclamamos Jesus Cristo, cantamos esta nova humanidade, cantamos a nossa condição de discípulos de Cristo, do povo de Deus, da Igreja, sacramento da salvação. Jesus está conosco,
fazemos a experiência do encontro maravilhoso com Cristo. Fazemos a experiência da comunhão com este Jesus que viveu, que morreu e que ressuscitou e está vivo. Subiu para o céu, mas continua no meio de nós. Continua no meio de nós porque somos testemunhas daquilo que foi a sua vida, daquilo que é a sua vida. Somos igreja missionária que vai para as periferias para levar a todas as nações a boa nova, a esperança, a misericórdia e a paz. Somos discípulos de Jesus Cristo para continuarmos a sua presença no mundo, para continuarmos a ser sinal de salvação. Somos enviados, somos peregrinos, somos igreja, povo que caminha. Cantemos, ide por todo o mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos a viver o ano jubileu da encarnação do Verbo e neste ano voltamos-nos para Maria no fim desta missa para rezarmos a nossa oração jubilar de consagração à Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem,
Darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Algumas informações para a vida do santuário nesta semana. Hoje, às 15h30, haverá na Basílica de Nossa Senhora do Rosário palestra pela irmã Sandra Bartolomeu. A esperança não desilude. Em Fátima, acolher de Deus a esperança. É o terceiro encontro na Basílica, seguido de um momento musical pelo ensemble do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima, com direção de José Leite. Na próxima quarta-feira, realiza-se uma visita temática à exposição temporária Servir a Única Pregação, exposição comemorativa do centenário da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. Será esta visita temática às 21h15, sobre o tema Entre a Mesa e o Lava-Pés, as representações da Última Ceia, orientada por Marco Daniel Duarte. No próximo sábado, dia 7 de junho, realiza-se a devoção dos primeiros sábados aqui no Santuário, com a celebração da missa às 11 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, e às 15 horas, a meditação e adoração eucarística, na Basílica da Santíssima Trindade. No próximo domingo, celebramos a solenidade do Pentecostes, com a oração do terço às 10 horas, na Capelinha das Aparições, a missa às 11 horas no altar do recinto e às 17h30, procissão eucarística no recinto de oração. Com a bênção final, o Presidente vai também fazer a bênção dos objetos religiosos que levais convosco como memória desta peregrinação. Caros peregrinos, celebrar a Ascensão não é celebrar a ausência do Senhor, é celebrar uma outra forma de presença. Saibamos testemunhar esta presença do Senhor nas nossas vidas. Desejo-vos um santo domingo e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças